Olá, hoje nós temos o prazer de receber José Antônio Caldini Crespo, prefeito de Sorocaba, que está aqui conosco para uma conversa de conhecimento e apresentação um pouquinho mais dessa pessoa que pouca gente conhece, que eu vou explorar um pouquinho mais esse lado humano do nosso prefeito de Sorocaba. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu queria que você dissesse para mim como essa questão de você estar ocupando o posto que seu pai ocupou um dia. É uma resposta difícil, a gente procurar razões para certas coisas que acontecem ou que a gente busca, não é? Ninguém fica prefeito de uma cidade, ainda mais desse tamanho, à toa. Ele tem que lutar, ele tem que se credenciar. E é uma atividade difícil. Eu comparo isto com a vida atual de colegas meus. Mas como é que você se sente emocionalmente? Porque lá um dia o Dr. Crespo esteve lá e hoje o filho do Dr. Crespo está no mesmo lugar. Olha, eu digo o seguinte, a cidade cresceu e com ela os problemas. Sim. Provavelmente seja mais difícil hoje administrar uma cidade deste tamanho, ou seja, as decisões do dia a dia são doloridas, mais do que naquela época. Eu quero dizer, quando meu pai foi prefeito, a pior decisão que ele teve que tomar, aliás, até onde eu conheci essas situações, foi para quem entregar a ambulância que Sorocaba, com o apoio dele, ele foi até, como se dizia, macaco de auditório, lá no programa Cidade contra a Cidade do Silvio Santos. Então, eu cito como resposta, a cidade era menor. Sim. Ter participado do Cidade contra a Cidade... Para ganhar uma ambulância? Agora, veja, isso foi ótimo para a cidade. Todo mundo assistia semanalmente o programa. Era uma gincana, não é? A cidade se mobilizou e ganhamos. Só que depois o prêmio foi uma ambulância. O que fazer com essa ambulância? O meu pai optou para que a ambulância ninguém dirigia sozinho, né? Mas não é só isso. Se ficaria para a prefeitura ou, a hipótese, a Santa Casa. Todo mundo queria uma ambulância. E meu pai, como prefeito, entendeu e fez que a prefeitura ficasse com a ambulância, o que gerou uma reclamação da diretoria da Santa Casa. Percebe? Já criou-se uma polêmica, mas comparando com a cidade de hoje, os problemas são muito piores do que a destinação de um veículo como este, não é? Então a pessoa precisa ter muita vocação. Qual era a população de Sorocaba naquela época? 120, 150 no máximo, não é isso? 100 mil, um pouco mais talvez. Hoje é só 5 vezes maior que isso, né? São 650 mil por aí. Né? Bastantinho, né? Isso é muito bom, mas traz problemas maiores, né? Ainda somos uma cidade, digamos, no sentido afirmativo, provinciana, porque temos raízes, tem muitas famílias antigas que ainda estão aqui, mas também temos muita gente de fora que chegou e se aculturou, gostou da cidade. Nesse aspecto, às vezes as pessoas esquecem que nós estamos numa cidade por uma determinada lista, ela é a 33ª melhor cidade do país em qualidade de vida. Daí a gente olha numa outra lista, ela está talvez entre as 20 maiores cidades do Brasil, não considerando algumas capitais, sendo que tem várias capitais que são menores que Sorocaba. E a gente percebe cada vez mais, isso é um assunto que eu tenho visto com várias pessoas, como a qualidade de vida em Sorocaba ainda se mantém em ordem. Qual é a mágica em manter essa cidade funcionando? Sobre esses indicadores e os institutos que fazem esse resultado, depende um pouco dos critérios, claro, da idoneidade também dos próprios institutos, mas eu tenho visto todos os resultados e eu posso afirmar que, em se tratando de qualquer quesito de bem-estar social, Sorocaba está entre as 30 melhores do Brasil. As posições variam ao longo do tempo e conforme os critérios do E não é só uma instituto. Questão sua, isso aí é uma herança que vem conseguindo, se procura manter. Considerando que este país, grande como é, tem 5.500 municípios, se a gente aceita como verdade que estamos entre os 30 melhores, podendo variar nesse espaço, então Sorocaba é uma ótima cidade para se viver. E mais, ela é próxima da megalópole, que é a capital, ou seja, o que nos falta aqui, a 1h30 de viagem, nós certamente encontramos. Ou seja, é uma cidade boa para se viver, desenvolvimento. A cada semana que vem tenho mais uma. Novas empresas estão procurando Sorocaba. Houve a época do meu pai, de Laelso Rodrigues nem se fala, é o nome que participou daquele processo de industrialização. Eles iam atrás de empresas. Foi um dos formadores da zona industrial. Da zona industrial, foi o maior ciclo de desenvolvimento empresarial. Hoje nós somos uma cidade empresarial,
perfil metal-mecânica, e nosso orçamento reflete isso. Nós não procuramos mais tanto empresas para vir aqui, mas nós estamos sendo procurados. Este eixo de Campinas-Sorocaba é realmente aquele que está sendo visto como que tem a melhor infraestrutura. Tudo isso é bom, mas exige um planejamento prévio para que a gente não traga problemas junto com o desenvolvimento. Eu creio que Sorocaba vive esse bom momento e estamos tentando nos inserir nisso para resolver as demandas. Aqui no jornal a gente recebe muita gente de fora e o pessoal tem falado muito sobre a beleza da cidade, principalmente nessa época que nós estamos, da primavera, as árvores e tal. Volto a dizer, não é mérito total do prefeito, mas nem é questão também de uma crise, mas a questão é como manter isso em funcionamento, um cuidado que a gente vê que acontece na cidade. Eu diria, para responder em poucas palavras, a conscientização das pessoas, que a gente faça uma cultura de preservação do que já temos de bom. E, naturalmente, uma militância de uma forma construtiva para resolvermos o que nos falta. Dentro dessa linha, qual é o lado ruim da cidade? Que lado que você observa que seja assim, que precisa e merece sua atenção? Cuidado. Vocês aqui, o Cruzeiro do Sul, considerando todas as suas facetas de jornal, impresso, portanto, mas rádio, televisão, que é o maior meio de comunicação, sabe muito bem do que eu vou falar. Apesar de tudo isso que vocês fazem com tanta maestria, a comunicação é o maior problema. Eu sinto esse como um grande problema. Um prefeito que foi eleito democraticamente, está tentando fazer o melhor para essa população, eu tenho dificuldade de me comunicar com 700 mil pessoas, porque infelizmente nem todos assinam o jornal ou até assistem os programas pelo rádio e televisão. Então, a falta de uma comunicação para mostrar os nossos planos, o que estamos fazendo e o que não estamos fazendo, os motivos, os prazos que a gente se compromete, é o mais difícil de tudo. Mas agora, geograficamente, que área da cidade que você acha que merece cuidado e precisa ser atacado porque ainda não atingiu o desenvolvimento geral da cidade? Tem que ser a região norte. E o que é a região norte, né? Sorocaba é cortada uma baita região por norte. Dois acidentes geográficos, né? Um é o rio Sorocaba e o outro é a ferrovia. Esses são dois marcos que dividem a cidade em 4 quadrantes. Então, quando a gente se refere no sentido noroeste, a quem o rio e além ferrovia, é a maior região da cidade e onde existe uma quantidade maior de pessoas ou famílias em situação de vulnerabilidade. Portanto, todo o esforço social, embora tenha que ser distribuído para todos os cidadãos, tem que ser concentrado nessa região norte da cidade. Por exemplo, nós estamos lutando e faremos isso, se Deus quiser, e com o apoio do governo do estado. Os restaurantes, o segundo Bom Prato, o governo até nos ofereceu instalar na região sul, e eu recusei, justamente por esse motivo. Nós já temos um Bom Prato na região sul, só que eu já levantei, tem pessoas em situação de vulnerabilidade que estão andando 4 a 5 quilômetros dessa região norte diariamente só para almoçar, porque esse almoço custa R$1. Essa pessoa não vende ônibus, que custa ir de volta 4 vezes isso. Então nós precisamos descentralizar essa questão do restaurante Bom Prato, que é algo muito bom, do governo do estado, para a região norte, e ainda vamos conseguir. Uma possibilidade, até quero revelar, mas a decisão é do governo do estado, é fazer o segundo Bom Prato em instalações que estão até ociosas no mercado distrital, fazer do mercado distrital um local de refeições para levar a população e junto com as pessoas levar mais atrativos e comércio tradicional lá no mercado. Mas e a questão de urbanização? Porque é uma questão você falar de uma questão pontual. Eu levo um restaurante, o pessoal pode ir lá, pode se alimentar, etc. Ok, resolve por uma parte, sei lá quantas pessoas vão poder ser atendidas, 500 pessoas no máximo. Mas é questão de urbanização, quer dizer, é um pessoal que mora mal, as ruas não estão bem, a questão de iluminação e tudo isso traz todos os problemas que tem. É quase que começar do zero essas regiões. Isso tem algum plano que esteja sendo feito? Tem. Veja, muitas ideias não são nossas, muito menos minhas. Parte delas vieram dos debates na campanha eleitoral, que serve para isso. A gente se compromete. Mas também nós não precisamos descobrir a roda para fabricar um carro novo. A gente tem que aproveitar o que já existe. Tem ideias antigas que até já foram feitas e não deram certo em alguns lugares.
Isso nos dá a oportunidade de estudar os motivos pelos quais não deram certo e mudar o modelo. Eu me refiro ao orçamento participativo. Estamos fazendo este ano, a população está podendo, pela internet principalmente, dizer em cada bairro da cidade o que lhes falta, mas na opinião do morador. Nós queremos que uma parte do IPTU, que é o imposto territorial, retorne para o bairro, na visão, nas proximidades do morador, para que ele perceba que pagar imposto, o que ninguém gosta, tem a vantagem de que parte desse dinheiro volte para quem pagou. Esse é o orçamento participativo que já não deu certo em alguns lugares. Mas aí não tem uma questão de o balanço não fica bem distribuído, porque as áreas ricas vão arrecadar mais IPTU e as áreas menos favorecidas vão arrecadar. Por isso que então, é apenas uma parte do IPTU. Tá, e aí a gente dividiu em regiões isodemográficas, no sentido de nós não temos todo o dinheiro que gostaríamos de colocar. Para o ano que vem nós disponibilizamos embora vai chegar quase a $1 bilhão de dólares, dependendo como vai estar o dólar até então. Nós conseguimos garantir 3 milhões em cada uma das 5 regiões isodemográficas que a gente estipulou, para melhorar depois ao longo do tempo. Mas a resposta tem que completar. Isso para ser equipamentos no bairro. Só que a prefeitura tem obrigações maiores. Somos uma cidade grande e temos uma topografia acidentada, o que é bom. Uma cidade de topografia acidentada é mais bonita do que uma cidade totalmente plana. Só que é o seguinte, loteamentos vão sendo feitos num bairro que tem um córrego na sua limitação. Essas áreas são deixadas como áreas verdes ou até institucionais. Ou seja, na mobilidade urbana, construção de avenidas e corredores, nós temos uma cidade radial, não tangencial à dificuldade de um bairro para o outro bairro. São próximos, mas até a linha de ônibus ou o carro tem que vir próximo ao centro para voltar. O rio continua delineando, né? E temos mais de 500 córregos em Sorocaba. Isso é bom. Que são preservados. Mas causa problema de deslocamento, logística, mobilidade. A solução, nós acabamos de assinar, e eu quero elogiar os governos anteriores nesse ponto, porque são processos demorados. Não começou neste governo, mas nós trabalhamos e conseguimos concluir. 70 milhões de dólares já estão disponíveis na conta da prefeitura. Agora basta a licitação, contratação e a obra. Vai ser um canteiro de obras nesse ponto. Nós vamos fazer pontes ou viadutos interligando bairros de Sorocaba. Portanto, você falou de urbanismo e de mobilidade urbana, que ninguém gosta, com razão, de ficar dentro de um veículo, mesmo que seja o carro próprio. Veículo é para a gente usar para ir a algum lugar. O objetivo é estar naquele lugar, não ficar dentro do ônibus ou do carro. Com mais corredores, a gente vai gastar menos tempo no transporte. Como alguns especialistas sempre escreveram, o melhor transporte é o não transporte. Aliás, a melhor cidade é aquela em que o cidadão faça quase tudo no próprio bairro, a pé. É isso que eu ia colocar. Não precisa de transporte. Quer dizer, esses bairros, por mais periféricos que eles sejam, mais longe do centro ou longe dessa área bonita que eu me refiro a Sorocaba, e a gente sabe que tem muita área feia em Sorocaba, mas é um processo ainda, a informação, precisa de escola, vai precisar do seu posto de saúde, ou só o PH, ou eu chamo de posto de saúde para dizer qualquer denominação do tipo de atendimento, porque aquela sopa de letrinha que chama isso, aquilo é outra coisa. É tudo postinho que vai alguém ser atendido. E as escolas, às vezes tem até um posto policial, alguma coisa, mas começa a se criar um bairro um pouquinho mais expandido, que são pequenas cidades. E isso é o que está sendo preciso e que está sendo expandido. Perfeito, esse é o melhor raciocínio. Mais importante do que uma cidade, por mais orgulho que a gente tenha dela, é o bairro. O bairro tem que ser, e temos que caminhar para isso, o local onde a gente vive com a família. E quanto menos a gente tiver que sair do bairro, é melhor, para que socialmente a gente cresça e se sinta bem. Mas eu quero aproveitar nessa resposta para dizer, quando um visitante vem para Sorocaba, ele tem elogiado muito a limpeza da cidade. É um ponto forte, nem há críticas em jornal sobre esse assunto. A não ser com ecopontos não, agora mas recentemente. É onde eu vou chegar. Não, mas é o ponto. Veja, o cidadão, o visitante, ele passa pelos corredores, as principais avenidas e outros lugares que estão bem cuidados. Mas existe uma questão cultural que a prefeitura não consegue controlar. Esses ecopontos, eu mandei acabar com todos os ecopontos, mas por quê?
O conceito sempre foi bom, mas na prática não funcionou e nós não temos como, porque tem um preço, né? Colocar um guarda em cada ecoponto 24 horas por dia. Sim. Infelizmente é uma cultura das pessoas de jogarem lixo em qualquer lugar. Então se você sai dos corredores, você vê lugares, alguns antigos ecopontos que foram fechados, mas a população continua jogando inservíveis ali. A solução deste governo é que a gente tenha de volta aquilo, e nesse ponto quero elogiar o prefeito Paulo Mendes, que foi o primeiro que fez isso, que durou alguns anos, o Catatreco. Há um canal de televisão que faz algo parecido também, que quando o cidadão tiver um treco, né, um sofá velho, que não jogue no rio, não jogue em qualquer canto, mas que avise e a prefeitura vá buscar para levar para o nosso aterro de inertes, onde algumas vezes esses materiais são reciclados. A prefeitura não tem uma dessas usinas de reprocessamento de material de construção, alguma coisa? O aterro de inertes. Ele processa e moe o... Sim, moe tudo. E o que é feito com aquele material? Depende do material. Lá tem um volume grande de galhos, poda de árvores. Não, daí é adubo. É adubo. Tá. Mas se você pega resto de construção, tem moedor de tijolo, de concreto ou não? Aí então, você vai colocado para outra coisa? Acaba sendo utilizado pela prefeitura como o volume para fazer alguns aterros, conforme o material, conforme o local do destino. Uma coisa que eu pedi para os engenheiros estudarem, ainda não tive a resposta, a possibilidade de a gente ter uma pequena fábrica de blocos de concreto com esses resíduos. Hoje estão aproveitando de tudo para fazer tijolos. Quem sabe a gente possa aproveitar esses resíduos dos inertes, material de construção que é moído, para a gente fazer blocos de concreto. Dizem que é o único problema disso aí, que você não consegue ter uma estabilidade da receita, né? Uma hora tem mais cimento, uma hora tem menos cimento, uma hora tem mais areia, ou alguma coisa que o resultado da receita do bolo que você vai fazer não consegue. Vou aproveitar, fazer nesse ponto um apelo, porque a prefeitura não tem condição de fazer tudo, mas o mundo moderno exige este pensamento. As parcerias são importantes. Se tiver alguém nesta grande audiência que vocês permitem, que queira se associar conosco para receber esse material, matéria-prima, que é material de construção moído, não é? Homogeneizado, limpo, que queira até no próprio local, aterro de inertes, montar lá, através de uma organização social, de preferência, uma fábrica de blocos que possa ser revendida. Ou possa ser colocado nas áreas, áreas rurais. Às vezes serve para colocar coisa assim, para deixar melhor para as estradas assim. Eu tenho uma última pergunta. Infelizmente, nós estamos chegando próximo do nosso final e, pelo jeito, essa conversa não vai ser única. Acho que nós vamos ter que conversar mais vezes. Eu acho que tem muita coisa para a gente explorar. Mas eu vou fazer uma pergunta difícil agora. Tá certo. Sorocaba precisa parar? É difícil. Veja, quem sou eu para ter todas as respostas em mim mesmo? Mas eu leio. Gosto muito de ler, gosto de conversar. Para manter a qualidade de vida, Veja, eu quero dizer isso. O que eu sei porque eu gosto de conversar com gente que sabe mais do que eu. Sim. Então, hoje eu tenho um pensamento, é uma boa resposta, e veja, em termos do parâmetro, a melhor cidade tem 700 mil habitantes. Que nós estamos ali, né? Percebe? Talvez, então, precisamos de mais alguns, mas quando a gente chegar nesse... o número não é cabalístico, né? Talvez a gente deva começar a pensar, e olha, no plano diretor é um instrumento para isso. Se você reserva muitas áreas da cidade, é uma indicação, é um estímulo até para construir dormitórios. Essa cidade vai crescer. Nós temos que analisar se é bom para Sorocaba que ela tem 1 milhão, 2, 3 milhões de habitantes. Talvez não. Eu li artigos de sociólogos que estudaram isso e eles propuseram, por coincidência, já faz alguns anos, nós estamos chegando na marca, que a cidade ideal tem 700 mil habitantes, que o plano diretor não deveria incentivar o aumento de população acima disso. Eu digo porque é uma pergunta difícil, porque um administrador público dizer, não, olha, a gente sempre quer crescer para ter maior arrecadação, alguma coisa, mas quanto mais a gente vai crescer, mais a qualidade de vida vai diminuir. E nós estamos percebendo que por que Sorocaba está sendo procurada? Pela qualidade de vida. Você tem toda a razão, Romeu. Se cresce demais, mantido o zoneamento, vou falar um pouquinho sobre isso,
você tem uma necessidade de deslocamento cada vez maior. É o que afeta a capital, é um inferno. Não, e é um investimento na própria infraestrutura, de água, de luz, de escola, policiamento gasta 2, 3 horas dentro do seu automóvel, de ônibus, até de metrô para chegar no trabalho. Isso não é bom para uma cidade. Então, crescer demais geograficamente, mesmo que com corredores, VLT, não parece ser bom. Só que a alternativa é tudo polêmica, né? Mas é bom a gente plantar uma semente para aumentar o diálogo. Quem sabe até o Cruzeiro do Sul pudesse fazer uma audiência pública oportunamente para a gente ampliar, porque o prefeito não tem todas as respostas, nem tem o direito de ele chegar em resposta nesse tipo de assunto. Mas há técnicos que propõem acabar com o zoneamento das cidades. Por quê? O zoneamento, que é o principal fator de qualquer plano diretor atual, ele partiu da premissa... O zoneamento nós estamos dizendo, aqui pode construir prédio, aqui pode ser casa, aqui é um comércio disso, é a vocação que tem. Você divide a cidade, o mapa da cidade, você divide em regiões que devem ser apenas residenciais, outras regiões rurais ou então industriais. Industrial, certo. O problema disso é que existe uma distância a ser vencida diariamente. É verdade. E isso implica em transporte coletivo, desconforto, perda de tempos, né? Vem aquele pensamento anterior, se você conseguir fazer quase tudo no próprio bairro, a pé, seguramente é melhor. Mas e como é que fica o zoneamento? Acontece que o fato, nessas últimas décadas, a preocupação com o meio ambiente, com os vizinhos, aumentou de uma tal forma que as legislações municipal, estadual, federal avançaram. Já existem leis restritivas para que as pessoas não incomodem as outras. Diante disso, há quem pregue que nós não precisamos mais de zoneamento. Ou seja, se você mora aqui, alguém que queira construir uma serralheria, que é o pior exemplo, quem é que gosta hoje de viver próximo de uma serralheria? Faz barulho o tempo todo. Ou então uma fábrica de produtos químicos que causa dores o tempo todo. Mas veja, hoje a legislação permite, o zoneamento não permite, de você ter uma serralheria próxima, desde que você, o dono, invista economicamente numa vedação acústica. É que não vale a pena, mas tecnicamente você pode fazer uma vedação acústica que o vizinho não ouça barulho mas até nenhum. Isso... Então você pode ter a serralheria no mesmo bairro, você pode trabalhar numa serralheria na rua vizinha, só que economicamente talvez não vale a pena. Mas então, se a gente acabar com o zoneamento, todos os bairros podem ter todas as atividades, porque a lei não vai permitir que ninguém incomode o outro. A legislação ambiental. A legislação ambiental. Isso. Bom, nós estamos... também impactos de vizinhança. Sim. É outra situação importante. Nós temos muita coisa para conversar. Acho que nós vamos continuar nossa conversa no capítulo 2. Vamos marcar isso. E numa próxima eu vou querer conversar com um tema um pouquinho mais duro e ao mesmo tempo bom de conversar, que é política. Não política de administração, mas política de relacionamento com o governo federal, o governo estadual e o governo os legisladores municipais também. Eu queria deixar com você a última palavra nesse momento e a gente marca para a próxima. Porque quando eu venho falar eu aprendo muito mais, ainda mais com você que é um analista político de primeira categoria. Mas foi bom ter perguntado hoje que nós estamos num ponto de inflexão da história do país, até com essa eleição. Vamos aguardar então saber quem é que vai ser o presidente, porque o país é muito centrado na lei federal. Você acha que ainda está dúvida? Como é que você está sentindo? Até o adversário já reconhece, né? E agora, não basta esse cargo, hein? Sim. O presidente manda, alguns acham que o prefeito manda muito, hoje eu posso garantir, não manda esse tanto. Nem o presidente manda tudo. O Congresso manda mais, a Câmara de Vereadores manda mais do que o prefeito. Então, a gente não pode só pensar em quem vai ganhar esta eleição. Principalmente no parlamentarismo municipal, como às vezes acontece, né? É verdade. Suas últimas palavras. Obrigado a todos, a você, ao Dr. Laelcio Rodrigues, nosso amigo, o ícone do sorocabanismo, ao Cruzeiro do Sul, em todas as suas facetas no trabalho da comunicação. Eu, meu pai, acho que um dos primeiros assinantes desse jornal, né? Com 63 anos, eu nunca saí de casa até hoje sem ler o jornal, Cruzeiro do Sul. Eu tenho medo de pôr o pé na rua sem ter lido o Cruzeiro do Sul. Isso é muito bom. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Isso é muito bom. Faça como ele, pega o jornal que tem coisa para pegar, suja o dedo no jornal, que isso é uma questão, acima de tudo, e cultural. Ler no papel, hein? Eu não, é isso nunca que eu estou falando. Ler jornal, ler no papel, tem que sujar o dedo na tinta. Eu gosto de coisa. Sujar o dedo. A web é extremamente importante, está indo para mais de 2 milhões de pessoas no final do mês. Estão vendo, estão acessando. Mas a graça,
o tato, o sabor de você estar lendo um jornal, talvez com um cafezinho do lado, então, isso vou te pedir é um favor, imbatível. fale com o Dr. Laelso, o Dr. César, o diretor, para não pensar em acabar com o papel. Não, isso não acaba, isso está longe, Então, tá bom. está longe isso aí. Muito obrigado, prefeito. Obrigado, Deus abençoe a todos, obrigado pela oportunidade.